A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Estamos chegando com mais um momento do PLAB, Plano de Leitura Anual da Bíblia, dando sequência ao segundo livro das Crônicas, capítulo de número 9. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com uma muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias e ouro em abundância e pedras preciosas. E veio a Salomão e falou com ele de tudo que tinha no seu coração. E Salomão lhe explicou todas as suas palavras. E nenhuma coisa havia oculta que Salomão lhe não declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele subia à casa do Senhor, ficou como fora de si. Então disse ao rei: foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, não cria nas suas palavras, até que vim. E meus olhos o viram, e eis que me não disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te pôr como rei sobre o seu trono, pelo Senhor teu Deus, porquanto teu Deus ama a Israel, para o estabelecer perpetuamente, e poste como rei sobre eles, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Hirão e os servos de Salomão, que de Ofe tinham trazido ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas. E fez o rei corredores de madeira de algumins para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe agradou e o que lhe pediu, além do que ela mesma trouxera ao rei. Assim, voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. E era o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão de 666 talentos de ouro, afora o que os negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os príncipes das mesmas terras traziam a Salomão ouro e prata. Também fez Salomão 200 paveses de ouro batido. Para cada pavês mandou pesar 600 siclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido,
Para cada escudo mandou pesar 300 siclos de ouro. E Salomão o expôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. E o trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro pegado ao trono, e encostos de ambas as bandas no lugar do assento, e 2 leões estavam juntos aos encostos. E 12 leões estavam ali de ambas as bandas, sobre os 6 degraus. Outro tal se não fez em nenhum reino. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano de ouro puro. A prata reputava-se por nada nos dias de Salomão, porque indo os navios do rei com os servos de Irão a Tarsis, tornavam os navios de Tarsis uma vez em 3 anos, e traziam ouro e prata e marfim e búzios e pavões. Assim, excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão para ouvirem a sua sabedoria que Deus lhe dera no seu coração. E eles traziam cada um o seu presente, vasos de ouro, e vestes, e armaduras, e especiarias, e cavalos, e mulos, cada coisa de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 estrebarias de cavalos e carros, e 12.000 cavaleiros, e pô-los nas cidades dos carros, e com o rei em Jerusalém. E dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus, e até ao termo do Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém, como pedras e cedros em tanta abundância como as figueiras bravas que há pelas campinas. E do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. Os demais atos, pois, de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aias, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filhos de Nebate? E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel. E dormiu Salomão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo de número 10. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram, e veio, pois, Jeroboão com todo o Israel, e falaram a Roboão, dizendo: teu pai fez duro o nosso jugo, alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. E ele lhes disse: daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi.
E teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: assim dirás a este povo que te falou, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos fez carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão no terceiro dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: tornai a mim ao terceiro dia. E o rei lhe respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim, o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aias, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei lhes não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo: que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé. Israel, cada um às suas tendas. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim, todo Israel se foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então, o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha o cargo dos tributos. Porém, os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de que morreu. Então o rei Roboão se apressou a subir para o seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até ao dia de hoje. Segundo Crônicas, capítulo de número 11. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo o Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor, e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém e edificou cidades para fortalezas em Judá,
Edificou, pois, a Belém, e a Etã, e a Tecoa, e a Betizu, e a Socó, e a Adulão, e a Gate, e a Maressa, e a Zif, e a Adoraim, e a Laquis, e a Azeca, e a Zorá, e a Aijalon, e a Hebron, que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou essas fortalezas, e pôs nelas maiorais e armazéns de víveres e de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade paveses e lanças, fortificou-as em grande maneira, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel deixaram seu território para se ajuntarem a ele, porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos, e para os demônios, e para os bezerros que fizera. Depois desses, também de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Ela lhe deu os filhos Jeús e Semarias e Zaão. E depois dela, tomou a Maaca, filha de Abissalão. Esta lhe deu os filhos Abias e Atai e Ziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Abissalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão pôs por cabeça a Abias, filho de Maaca, para ser maioral entre os seus irmãos, porque o queria fazer rei. E usou de prudência e de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou uma multidão de mulheres. Segundo Crônicas, capítulo de número 12. Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor: Vós me deixaste a mim,
pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reis da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo e também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e os traziam e os tornavam a pôr na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que o não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou. Ora, Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá, amonita. E fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor. Os atos, pois, de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura, não estão escritos nos livros da história de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, conforme a relação das genealogias? E houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém.